Olá, sejam super bem-vindos ao podcast Mais Varejo, o mais novo lançamento da SA Ecosistema de Varejo, que me fez o convite maravilhoso para ser host do programa de hoje. Eu sou a Cristiane Cruz, Citrângulo, diretora de estratégia de marketing na Neogrid, e esse episódio está sendo gravado aqui durante o Trade Connection, o maior evento de trade do país. Eu super agradeço o Ricardo Piccoli, que é diretor de trade e canais especiais da Heineken, e também o Teodoro Tórtoro, gerente de marketing e senior do Grupo Amigão, que estão aqui comigo hoje para falar de como a tecnologia, de como a colaboração tão fundamentais, né, entre varejo e indústria são viabilizados no trade marketing, qual a estratégia que vocês usam, como é feita a execução, enfim, a gente vai conversar sobre muitos temas interessantes aqui. Então, sejam super bem-vindos e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui atuando como host hoje. Bom, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho, começar falando da Neogrid, que é onde eu trabalho. Lá a gente fala de colaboração o tempo inteiro. Então, a gente trata esse tema como nosso DNA. E eu queria saber de vocês como o trade marketing fala e atua como um grande elo de colaboração entre o varejo e a indústria e como vocês estão fazendo, quais são as grandes ambições para colocar essa colaboração em outro patamar. Legal. Obrigado pelo convite. Legal demais estar aqui nessa bagunça sensacional, esse evento incrível. Bom, acho que ótima pergunta. O trade marketing, por natureza, é colaborativo. É uma área criada para fomentar a colaboração entre a indústria e o varejo, indústria que não tem os seus pontos de venda e o varejo que não tem a produção dos seus produtos. Então, naturalmente, a área criada para ser colaborativa, mesmo da porta para dentro, da indústria para dentro, também é uma área muito colaborativa, porque conecta vendas com marketing, com produção, com finanças. É uma área que realmente está no meio da engrenagem das empresas de consumo. Então, é uma área que nasceu para colaborar, faz isso com o seu DNA. Ótimo, Ricardo. E você, Theo? Vejo que colaboração é a palavra-chave quando a gente fala em relação ao trade marketing, principalmente olhando a atuação do trade marketing dentro do varejo. A gente, sabe que no trade, a indústria já tem a área de trade marketing já há muitos anos, foi uma área que nasceu dentro da indústria e daí aos poucos ela foi sendo criada e fortalecida dentro do varejo. Então a gente observa muito hoje, até alguns varejistas, principalmente ainda os regionais, tendo uma atuação de trade ainda, fazendo muito mais até uma gestão de ponto extra, do que realmente relevando a importância do trade como até uma área mais estratégica e importante dentro das companhias. E em relação à colaboração, principalmente, eu observo muito que, principalmente para um varejista, e um varejista ainda regional, é fundamental ter a área de trade para fazer uma parceria e um elo com a área comercial. Não adianta você só ter a área da indústria atuando direto com a área comercial, se exatamente você não tem uma área ali que olha um pouco mais os objetivos, as estratégias da companhia e também as estratégias de marketing. Então, a área de trade dentro do varejo faz muito desse papel, de ajudar a ter essa visão clara, de como se aplicar a estratégia, os objetivos, olhar principalmente todos os KPIs, todos os dados que vão ser utilizados. A gente vai falar um pouco aqui de CRM, então tem muito dessa utilização também dos dados, para você conseguir implementar, concretizar todos os objetivos. E até quando a gente fala do JBP, a área de trade tem um papel fundamental para conseguir ajudar a indústria dentro do varejo a executar todas as contrapartidas, todas as ações dentro do JBP. A gente fala de toda a parte de market share dentro de gerenciamento de categoria. O trade pode contribuir muito para a indústria conseguir atingir esses objetivos. Tem também toda a parte de execução, de montagem dos pontos extras, toda a parte de contrapartida relacionada à mídia também. Então a área de trade, ela acaba tendo uma atuação muito rica dentro do varejo, uma área que tem uma atuação muito transversal com todas as áreas do varejo, e ela consegue permear muito a execução da estratégia junto também com a indústria. Olha,
Resposta completíssima. Eu tenho aí 20 anos de carreira em trade e tô aprendendo, né? Sigo aprendendo com o varejo e com a indústria. E você tocou um tema, Theo, e aí eu queria ouvir do Ricardo também, sobre tecnologia, sobre o uso de dados. As ferramentas estão incrementando e a gente está mudando, às vezes, a forma de atuar para ser mais produtivo, inclusive. Então eu queria ouvir de vocês como vocês estão usando essa tecnologia de forma inteligente para tomada de decisão, para impulsionar resultados. Queria ouvir um pouco sobre isso. É fundamental o uso da tecnologia. Eu acho que quase tem um desafio oposto também, que é não correr o risco de achar que você vai fazer uma gestão 100% baseada na tecnologia e perder o elemento humano, o elemento do relacionamento, o elemento do insight, da paixão, que é super importante, né? Porque é uma área que não pode só olhar dados, ela tem que olhar também relações, ela tem que ser humana ao mesmo tempo. Mas hoje a tecnologia ela tá em tudo e cada vez mais a gente vem incrementando tecnologia na nossa tomada de decisão. Vou dar um exemplo simples. Hoje, a gente tem, obviamente, Heineken, cerveja, refrigerante, a gente trabalha muito com produto gelado. Então, a alocação dos nossos ativos de geladeira, por exemplo, é uma decisão crucial de negócio. E a gente já conseguiu hoje ter um modelo, um robô, uma inteligência artificial que aloca esses ativos muito melhor do que a decisão do time comercial. E a gente já fez vários testes, controle, teste AB, realmente para entender, cara, quem que consegue alocar melhor? Uma máquina olhando todos os dados de vendas, dados de rentabilidade, perfil, localização do ponto de venda e tomar essa decisão, ou aquele gut feeling, aquele insight do time comercial. E hoje a gente está percebendo que é muito mais produtivo alocar assim. Só que se eu só olhar o robô, aí eu vou estar perdendo talvez a dinâmica do relacionamento, da confiança, da estratégia. Então as melhores decisões são quando a gente conecta o algoritmo, a máquina, com as decisões humanas. Aí a gente consegue levar o nosso nível de produtividade para um outro patamar. É um pouco assim que a gente tem tentado incluir a tecnologia. Então, todo ponto de tomada de decisão, a gente olha e pensa como que a tecnologia vai nos ajudar a fazer aquela tomada de decisão um pouquinho melhor. Uma curiosidade, quando você fala de alocação desses espaços, né, nos melhores locais com uso de IA, tecnologia, você fala isso em que lojas ou em que espaço dentro da loja para converter mais? Um pouco dos dois, mas esse exemplo específico eu estava falando em que loja, porque imagina, claro que a gente tem setor supermercadista super importante na Heineken, mas a gente também tem centenas de milhares de pequenos bares, lanchonetes, pequenos estabelecimentos, restaurantes de pequeno porte e a gente não tem, obviamente, recurso para estar disponibilizando esse material para todos os pontos de venda menores. Então, essa decisão, ela é a decisão, claro que você sempre está olhando um dado, olhando o dado de venda, se a venda desse cliente é relevante o suficiente para ter esse material, mas o dado de vendas é um dado, né? Dá para ter várias, centenas de milhares de dados que podem ser processados junto com a inteligência artificial. Então, esse é um exemplo que eu citei aqui, mas de realmente olhar para todos os momentos de decisão que a gente tem internamente e falar como que a gente consegue, talvez, pegar a tecnologia, colocar aqui dentro e melhorar um pouquinho dessa tomada de decisão. Se você faz isso em todo o processo, aí você tem realmente um nível de produtividade muito maior. E eu super agradeço. Quando você tangibiliza o exemplo, assim, acho que fica até mais fácil para quem está ouvindo. Então, belo exemplo e parabéns aí. E você, Theo, e no varejo? Muito legal, Piccoli. No varejo, né, hoje, para qualquer varejista, né, a parte de dados é crucial para o varejo conseguir até se manter ao longo do tempo e por muitos mais anos, né? Então, a gente no Grupo Amigão acaba tendo um programa de relacionamento hoje muito forte. É um programa já bem maduro, com já mais de 5 anos de existência. A gente já tem mais de 3 milhões de clientes cadastrados, quase 1 milhão de clientes ativos, recorrentes de forma mensal. E uma taxa de identificação muito próxima até de grandes redes varejistas. A gente está com uma taxa hoje de 90% de identificação. Então a gente tem um programa muito maduro, a gente conhece muito bem o nosso consumidor, investimento muito grande em CRM, a gente recentemente até mudou de plataforma, então a gente está totalmente concentrado hoje na ferramenta da Binex.
que vem gerando insights fantásticos para a gente, principalmente quando a gente olha o compartilhamento da informação também com a indústria. Então a gente tem criado muitos relatórios, onde a gente acaba, através das ações que a gente realiza de impulsionamento e até principalmente as ações que a gente acaba criando para lançamento de produto ou para uma própria indústria acabar combatendo a outra indústria, olhando o histórico de consumo também do cliente, até olhando algumas promoções também. Tem promoção que a gente consegue utilizar pelo CRM como se fosse quase um sampling. Então, se a indústria quer fazer um lançamento de um produto, quer disponibilizar um sampling para o cliente, mas não quer arcar com o custo de uma promotora, a gente pode, através da ferramenta de CRM, disponibilizar no aplicativo aquele produto por 1 centavo, por 99 centavos. Então, cada vez mais, a gente utiliza o CRM de forma muito estratégica, utilizando todos os dados, mas também compartilhando muito desses dados com a indústria. Alguns relatórios que a gente acaba gerando, mostrando a evolução da marca contra o concorrente A, concorrente B, qual é o share que ele tem olhando toda a categoria, olhando principalmente também comparativo do perfil, qual é o perfil daquele consumidor que adquiriu aquela categoria também na indústria. Então a gente disponibiliza essas informações hoje para todos os nossos fornecedores, e isso vem ajudando muito a gente a aumentar a parceria e principalmente em conjunto conseguir atender melhor os nossos objetivos. A gente também, olhando um pouco a parte de inteligência artificial, vem trabalhando também numa ferramenta, uma assistente virtual que a gente criou há quase um ano atrás, que a gente chama ela de Sofia. Ela está dentro de uma plataforma que chama Meu Amigão, www.meuamigão.ai, e todos os nossos consumidores conseguem, através dessa personagem, avaliar uma série de informações, pesquisa sobre receita, dicas de limpeza, dicas de higiene. A gente já tem mais de 10 mil acessos, 10 mil clientes que já utilizaram a ferramenta nesse espaço de um ano. A gente tem quase 100 mil conversas que já foram geradas, e essas conversas vão se transformar em vários insights, melhoria de sortimento nas lojas, melhoria de novos serviços ou produtos que a gente pode lançar futuramente. Toda a parte, a gente vem trabalhando um roadmap com algumas melhorias exatamente do resultado dessas buscas, para inserir as ofertas e as promoções na ferramenta. Até para você ter uma ideia, até busca de emprego os clientes fazem utilizando a ferramenta, a nossa assistente de inteligência artificial. Então essa é uma das utilizações, falando um pouco de inteligência artificial, mas que vem ajudando e trazendo muita inovação e vários insights para a gente trabalhar também no futuro. Terreno vastíssimo de evoluções entre indústria e varejo, e para mim uma honra, porque Neogrid só fala de tecnologia, de IA, então fico muito feliz com as respostas. Queria fazer mais uma pergunta para vocês, que é assim, a gente tem o bom e velho market share, que é um grande guia para o trade, para o varejo, e eu queria saber se vocês pudessem compartilhar, além do market share, obviamente, quais são 2 outros grandes KPIs que estão na cabeça de vocês quando vocês pensam em trade marketing. Uma coisa que é super importante é ter a definição clara, que a gente chama na Heineken de fotografia de sucesso, outras empresas vão chamar de outro nome, loja perfeita, uma nomenclatura diferente para a mesma coisa, que é ter muita clareza do que você espera de cada ponto de venda e como você está, e aí entram dados, entram parceiros que nos ajudam a entender isso, que é em cada ponto de venda que você atende, como você está versus essa expectativa e como você está evoluindo nessa linha do tempo. Esse é a base da base, é o fundamento do bom trade marketing e tem que ser, para mim, o KPI principal da indústria. Perfeito. Se tudo estiver certinho, o sellout vai acontecer. Então é essa crença. Que legal. E você, Theo? No varejo, a gente olha 3 grandes blocos de KPIs. Tem um primeiro bloco, que é o bloco o que olha um pouco a parte de market share, de crescimento de venda, volume, rentabilidade. A gente olha bastante margem também para ver um pouco o resultado das ações. Tem um segundo bloco, que é o bloco de estoque. Estoque para o varejo é um ponto muito importante, tanto para a gente ter uma correta visão do impacto do excesso de estoque ou não de uma determinada ação, principalmente as ações que envolvem os pontos extras. Então, se uma ação que foi negociada com a indústria, todo o processo de demanda está acontecendo da forma correta, a gente não está tendo ruptura
na loja antes de executação. Isso a gente tem uma parceria muito grande do trade também com a área de demanda, né, para acompanhar junto com a área, né, de logística, como que está a disponibilidade, a entrega dos produtos na loja, se antes da gente realização a loja está abastecida corretamente. E além disso, olhar principalmente, né, dias de estoque e qual foi o resultado, olhando exatamente essa métrica importante. E um terceiro bloco importante são as métricas relacionadas também ao CRM. Então, como a gente utiliza muito o CRM para ações de trade, a gente acaba avaliando, né, qual foi a recorrência depois daquele consumidor, se ele manteve até a frequência de compra, né, daquela marca, se ele migrou para uma outra marca, se em meses consecutivos ele continuou comprando aquele produto novo que ele adquiriu. Então a gente também acaba utilizando muitos KPIs de CRM dentro da área de trade marketing. Perfeito! Muitas coisas a avaliar, muito trabalho a fazer, não? Bom, vamos lá. Ricardo, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Lidando com o varejo, estando na ponta, monitorando o que está acontecendo com as marcas no ponto de venda, você certamente retroalimenta internamente a sua empresa. Então, não sei como funciona esse processo, se você acaba influenciando em novas embalagens, em novas tendências de consumo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Com certeza. A gente é mais numa empresa de bens de consumo, especialmente em bebidas, que as decisões são tomadas muitas vezes no ponto de venda. É fundamental que trade retroalimente a estratégia de inovação, de novas embalagens. Então, com certeza, tem um papel preponderante do time de trade em não só executar a estratégia, mas de ajudar a moldar a estratégia. A gente tem uma área de inovações dentro do time de trade marketing que ajuda a não só pegar o projeto pronto, mas desde o início da concepção de projeto, a gente colocar o elemento de como que a gente vai estar agregando valor para o varejo com esse projeto, como que a gente vai estar agregando valor para o shopper, como que a gente vai estar realmente garantindo que a cadeia inteira de valor que a gente tem é beneficiada por esse produto. Então, com certeza, é fundamental. Eu acho que isso é bastante presente em todas as áreas de trade marketing, mas especialmente aí na indústria de bens de consumo e de bebidas. Isso é, assim, fator chave de sucesso. Muito bom. Theo, vou fazer uma pergunta agora para você. A gente tem ouvido muito falar de monetização do varejo, né? Óbvio que a área de trade marketing está no coração e está no centro dessa estratégia. Eu queria que você comentasse um pouquinho como vocês tangibilizam isso, como vocês consideram monetização na loja perfeita ou em outras iniciativas que vocês estejam fazendo. Legal, Cris. Monetização é realmente extremamente importante, né, para o varejo, principalmente dentro da área de trade, até um pouco pelo papel da área, né? A gente sabe que hoje o trade, principalmente no varejo, ele acaba tendo um pouco de uma atuação voltada muito até para contribuir com o melhor EBITDA para a companhia, né, em todas as ações que são realizadas, né, em parceria com a indústria, em parceria com não fornecedores também. O nosso objetivo principal é exatamente trazer mais receita para a companhia. Só que o papel do trade no varejo vai muito além do que só trazer receita, né? Eu vejo hoje, até dentro da própria área de marketing, que eu também sou responsável, praticamente quase 20% do investimento total que eu faço no ano vem dessas ações advindas do trade marketing, das parcerias com a indústria. Então o trade também ajuda muito a aumentar a visibilidade da companhia, aumentar o earnings também da marca. Então o trade tem uma atuação muito mais estratégica e que contribui muito com maior visibilidade e também um maior crescimento do valor da marca na companhia. Mas não só isso, né? Quando a gente fala também dessa questão, além da monetização, o perfil do profissional do trade marketing é um perfil dos profissionais mais completos que você tem hoje dentro de uma companhia, principalmente dentro do varejo, né? É um profissional que ele fala com todas as áreas, ele fala com a área de prevenção de perdas para validar uma ação promocional, fala com o jurídico para fazer todo o cadastro, né, de uma promoção, acaba falando principalmente com operações para ter um alinhamento muito próximo para conseguir garantir uma melhor execução. Tem que ser irmão do comercial, porque se o cara do trade não andar de braço dado com o comercial, ele não consegue realizar nada, né? Tem que ter uma parceria muito grande com o comercial. Mas também com as outras áreas, né? Com o financeiro,
com a área de pricing, principalmente para também olhar como está sendo aplicadas as estratégias também de precificação e muito importante também com a área de gerenciamento de categoria, para olhar toda a parte de execução, né, de planograma, olhar um pouco a questão da departamentalização e principalmente olhar todas as áreas com uma visão 360 graus para conseguir aplicar a melhor estratégia possível. É uma área que pensa na estratégia, mas está lá no meio do furacão do varejo. Então é pensar, planejar, executar, falar com todo mundo. Olha, o desafio de trade marketing não é fácil não, mas a gente adora, né? A gente ama, vamos dizer assim. Queria falar um pouquinho de planejamento estratégico, porque todo ano tem aquela fase em que você está pensando lá quais são as alavancas, o que vem. Então, eu queria saber o seguinte de vocês, né? Acho que muitos pontos saíram, mas se vocês pudessem resumir, para um plano excelente, para um planejamento fabuloso, tem um temperinho do que aí? Tem, claro, a loja perfeita, tem um plano de tecnologia. Quais são as tendências? O que vocês podem trazer quando pensam no plano estratégico já para o ano que vem, se vocês puderem comentar? Eu acho que o bom plano estratégico de trade, além daquilo que a gente falou, que é garantir que você tem está levando valor para o varejo, levando valor para o shopper, levando valor para a empresa também, para a indústria, é ter uma conexão clara com a estratégia de negócio. Acho que é um ponto super importante que o Theo falou, que é entender a conexão com as outras áreas. Então, no fim das contas, o trade está ajudando a conectar a cadeia de valor da empresa com a estratégia de negócios interna. Então, o bom plano de trade é aquele que está utilizando a cadeia de valor para entregar o objetivo estratégico. Então, tem que ser extremamente conectado com o que a empresa quer entregar. Segundo ponto, muito parecido com o que o Theo falou também, é construir junto com, e aí muitas vezes no dia a dia da indústria, junto com o time comercial, junto com o time de marca, para que seja realmente um projeto a várias mãos. Por último, ter orçamento claro e com KPIs claros. De antemão você já sabe, puxa, esse plano, se ele vai ser bem sucedido, como que eu vou avaliar esse sucesso todo mês, como que eu vou avaliar esse sucesso trimestralmente, como que eu vou avaliar esse sucesso no final do ano. E melhor ainda, e não é tão simples chegar nesse nível de maturidade, mas melhor ainda se esses KPIs estiverem dentro da remuneração do sistema inteiro. Aí você fecha da estratégia corporativa lá do início a garantir que os incentivos estão alinhados e amarrados para que todo mundo queira executar a estratégia, aí você tem um plano matador. Que é o plano que muito provavelmente vai dar certo. Sem um desses elos aí você tem um risco maior de que o plano não seja executado. Perfeito, excelente. Tem algum ponto, Theo, que você gostaria de agregar? Tenho. Para quem, olhando até um pouco, né? A gente tem muita gente presente aqui na feira. A feira está sendo um sucesso. Para quem está começando até um pouco hoje na área de trade marketing, falando daí um pouco com a visão de varejo, no varejo nasce muito na construção do calendário promocional. E eu acho muito importante o trade ter um calendário apartado do calendário promocional da bandeira, mas de uma certa forma também que compartilha muito a estratégia e com uma atuação muito próxima também do marketing. Então olhar muito, né, quais são aquelas datas sazonais importantes, né, o dia da pizza, dia do sorvete, dia do hambúrguer, como eu faço ativação principalmente dos períodos sazonais. O trade acaba tendo muito dinamismo para poder mudar o calendário, com uma agilidade também muito grande, né? Eu tenho vários fornecedores que acabam me dando muita agilidade e velocidade para poder mudar as ações de forma muito rápida, né? Então, choveu, já cria uma ação voltada exatamente mais para a chuva, né? Tá vindo um calor muito forte, já muda também a ativação promocional. Então, a gente consegue executar isso hoje com bastante agilidade, mas é olhar um pouco a construção desse planejamento anual, partindo com base no calendário promocional, né, o calendário que você vai definir, desenhar todas as suas ações, e daí é um pouco começar a construir o orçamento também de trade marketing para o ano, né, desenhando exatamente quais são
as indústrias prioritárias que você pode acabar entregando planos um pouco maiores, né? Então, quem são as indústrias que eu sei? A gente vai falar até um pouco dessa questão de colaboração regional também, mas quem são as indústrias que hoje, por exemplo, têm um atendimento mais próximo, né, do que eu acabo hoje servindo até dentro de todas as propriedades que eu acabo entregando também para a indústria? Como que eu posso, dentro desse planejamento, então, acabar desenhando isso em alguns silos, né? Então, as indústrias que eu tenho mais proximidade, eu posso executar um plano até de longo prazo, um planejamento também maior, olhando daí até algumas ativações pontuais que você também consegue gerar, né, trazer uma receita adicional, gerar venda, né, contribuir também para o resultado da companhia, mas sempre olhando essa visão estratégica de longo prazo, mas também criando metas que vão ser com certeza atingidas, né? Eu estou com umas metas esse ano que estão bem difíceis. Você podia até me ajudar depois a gente conversa. A Heineken e o amigão, gente, nesse momento apertaram as mãos para quem está só ouvindo esse podcast, então vamos lá. Ô, Theo, e tem um desafio no varejo, né? Porque você está falando de uma estratégia, de uma implementação e de uma colaboração bem pontual, de exercício de sazonalidade, choveu, fez sol e etc. Mas há uma infinidade de fornecedores, né? Então tem também aí uma necessidade de organização interna para fazer isso com vários, com centenas. Como você se organiza, Theo? Perfeito, Cris. Essa é uma excelente pergunta. Esse é um grande desafio hoje, até porque quando você vai... tem uma diferença muito grande, né, dos grandes varejistas, principalmente para os varejistas regionais. Então, os varejistas regionais, né, a maioria deles acabam não tendo uma estrutura de trade marketing grande. Eu, por exemplo, tenho 2 pessoas na minha equipe, então eu tenho uma quantidade de indústrias que eu consigo atender. Não adianta querer criar centenas de planos, atender dezenas de fornecedores, que no dia a dia eu não vou conseguir executar, não vou conseguir colocar as ações em prática. Então é muito importante também se buscar parceiros que vão te ajudar a conseguir escalar a área de trade marketing para você acabar, né, trabalhando, mas principalmente executando o que você negociou, garantindo a execução do que você vendeu, através de parceiros que vão te dar mais capilaridade, vão te dar mais braço para você montar os planos e principalmente realizar a execução deles na loja. Perfeito, Theo. Imagino essa complexidade qual é, né? Já trabalhamos juntos e sabemos como é. Mas obrigada pela tua resposta, é sempre uma curiosidade, né? Como administrar tudo isso do ponto de vista do varejo. Bom, tem uma frase do senhor Miguel Aboab, né, o fundador aí da Neogrid, ele fala assim: enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Nem indústria, nem varejo, nem nada. Quer dizer, tudo muito centrado no cliente. Usando ainda aquele insight de colaboração, a gente abriu o podcast com isso, queria voltar para esse tema. O que ainda pode ser feito visando conquistar o consumidor final nessa colaboração entre trade, varejo e indústria? Não sei se vocês têm algo a comentar sobre isso. Eu acho, não que não tenha, tá? Mas eu acho que o que sempre pode melhorar, e eu com certeza ainda pode melhorar, acho que você dá 2 coisas, poderia citar mais. Mas um é confiança, realmente entender que essa relação, e como você falou, 2 empresas juntas para vender para o consumidor final. Isso requer um nível de confiança, de abertura estratégica, de estar junto, confiar e acreditar nos parceiros. Segundo, realmente dedicar tempo. É muito fácil na correria, no dia a dia, os projetos, os calendários, você perder conexão com o que realmente faz o negócio acontecer, que é essa colaboração. Então, dedicar tempo para a colaboração e a confiança, que é uma pressuposição básica para que ela aconteça, para mim são os 2 elementos-chave. Perfeito. E você, Theo? No varejo, principalmente, né, nas redes regionais, eu vejo muita oportunidade para a gente ter uma melhor colaboração entre o trade do varejo e o trade da indústria. E essa é uma dor que eu sinto muito no dia a dia, né? Olhando principalmente por não estar hoje numa capital, numa grande cidade, né? O Grupo Amigão, a nossa sede fica em Maringá.
a gente acaba não tendo tanto contato com o trade nacional. A gente tem muito contato com o trade regional, mas quando a gente fala daí de estrutura de trade regional, a gente está falando só das grandes indústrias. A Heineken, por exemplo, a gente é muito bem atendido, né, pela célula de trade regional da Heineken, que fica em Curitiba. Só que se eu for falar no geral, dos quase 100 fornecedores que o comercial acaba trabalhando, por exemplo, né, um plano de JBP, hoje a gente deve ter em torno de quase 15 indústrias, de 10 a 15 indústrias, que tem uma célula de trade regional. Que é exatamente a célula que dá um atendimento mais próximo, que a gente consegue realizar ações com mais consistência, ter um planejamento de longo prazo. E depois eu tenho que tentar, né, buscar o contato com o trade nacional das outras indústrias, que acabam dando muito mais prioridade daí para as grandes redes, para as grandes cadeias. Então vejo, né, uma oportunidade das indústrias também buscarem criar estruturas regionais para poder atender os varejos regionais. Porque a oportunidade de crescimento que tem quando você acaba prestando um atendimento mais próximo do varejista regional é impressionante. Você escala muito o seu market share na região, o seu volume também de selim. Então, a indústria precisa ter uma visão mais clara e mais próxima, principalmente para o varejo regional. E falando um pouco ainda da parte de colaboração, acho que tem muita questão que o Piccoli comentou também da confiança, e acho que o varejo também precisa aprender e também deixar de ter um pouco de medo de disponibilizar dados para a indústria, né? A gente tem uma prática muito frequente disso lá no Trade Marketing, que é exatamente de disponibilizar as informações da forma que a gente disponibiliza, sem mostrar dados, né, dos concorrentes, como os institutos hoje de market share acabam fazendo também. Então é ter uma colaboração mais próxima, né, com mais transparência na disponibilização de dados, mas olhando um atendimento mais próximo, principalmente dos varejistas regionais. Fantástico, obrigada. Resposta completíssima e eu acredito que tem oportunidade na mesa que é interessantíssimo para todos os lados e também para o consumidor final, né? Ainda mais com essa capilaridade, essa proximidade, um programa de CRM com 90% de adesão, olha só como a indústria pode tirar proveito dessas informações para vender mais e virar um ganha-ganha aí para as 3 pontas, né? Então, excelente, de fato. Deixa eu fazer mais uma pergunta agora com relação a tendências, né? A gente vê grandes eventos acontecendo, hoje mesmo a gente está em um deles aqui, Trade Connection, várias palestras inspiradoras. Se vocês pudessem citar 1 ou 2 tendências que vocês estão vendo acontecer no mercado brasileiro, entre varejo e indústria, relativo à área de trade, que vocês já estejam adotando ou não, queria só ouvir um pouquinho de tendências para ficar a dica para os nossos ouvintes aí. Eu acho as duas vai ser difícil sair um pouco do óbvio, mas elas são importantes. Eu acho que uma delas super importante é a sustentabilidade. Sustentabilidade, óbvio, passa da produção do produto, mas não só, porque quando a gente está falando de trade, a gente está falando de qual que é o impacto ambiental, social do produto até chegar realmente na casa do consumidor final. Isso é super importante. Eu vejo cada vez mais essa tendência de varejo e indústria colaborarem para desenvolvimento de materiais cada vez mais sustentáveis, de estratégias promocionais cada vez mais sustentáveis, de embalagens promocionais cada vez mais sustentáveis. Isso eu acho super importante. Acho que a gente está só no comecinho dessa jornada. Realmente a gente vê Estados Unidos, Europa, que estão um pouco mais avançados nessa agenda de sustentabilidade. O varejo e a indústria conectando muito mais para, como a gente falou, co-criar produtos, mas principalmente para olhar realmente para o impacto ambiental, social daquela relação ali. Então, com certeza isso só vai crescer. Eu acho que é importante ser na frente. E segundo, uma coisa é meio óbvia no momento, mas a gente vem falando bastante de tecnologia, de inteligência artificial. Acho que toda nova onda de tecnologia, ela tem os seus impactos no negócio. Não é nada de novo que está acontecendo agora com inteligência artificial do que sempre vem acontecer. São ondas diferentes de tecnologia e quando elas vêm, elas trazem novos elementos para você deixar o seu negócio um pouco melhor, um pouco mais data-driven, um pouco mais produtivo. E
E eu acho que principalmente quando a gente fala tanto a gestão do varejo quanto da indústria, são gestões complexas, em que você tem, no caso da Heineken, centenas de milhares de pontos de venda, você tem centenas de milhares de produtos para trabalhar de SKUs, centenas de milhares de shoppers finais. Então, isso tudo são dados, né? E quando a tecnologia ela te ajuda, o que é mais fácil de entender como a tecnologia ajuda é processar dados. Então, acho que essa é a segunda grande tendência que eu citaria aqui. E ótimo, Ricardo. Super obrigada. E você, Theo? Legal, esse tema também é um tema muito rico, um tema bem importante. A gente tem várias tendências, né? A gente já falou, por exemplo, de uma delas que é a inteligência artificial, que cada vez mais vem sendo difundida e utilizada também pelas empresas. Eu vejo uma segunda tendência importante, que é a questão, né, da grande, a mega personalização. Então, como cada vez mais a gente gera uma comunicação mais personalizada para o consumidor, né, principalmente sendo muito assertivo na recomendação dos produtos, olhando todo o histórico, né, de compra, mas olhando principalmente como o trade pode ter uma atuação, trabalhando muito dentro dessa questão também da personalização. E um outro ponto também, tem se falado muito hoje também de retail media. Acho que é um tema muito diferente de trade marketing, né? Acho que tem algumas pessoas até confundindo um pouco o papel do retail media com o papel do trade marketing, mas são papéis também que podem ser complementares. A gente vem avaliando, até pela alta quantidade de dados que a gente tem, né, alta taxa de identificação de clientes, a gente vem avaliando estruturar uma área também de retail media dentro do Grupo Amigão. A gente sabe a importância, né, principalmente da questão da monetização em relação à entrega de resultado, né, mídia assertiva para a indústria na loja correta, atendendo o público correto. Só que quando a gente fala de retail media, ainda se tem uma visão muito direcionada só para o e-commerce. E a gente está buscando estruturar um pouco a área de retail media, voltando também, né, principalmente para o olhando um pouco offline, então olhando as mídias tradicionais, né, nas mídias mais tradicionais, e olhando também principalmente a parte de não fornecedores, né. Tem vários segmentos que estão no entorno, né, de uma rede de supermercados, né, como escola, construtoras, que a gente também pode captar um pouco e monetizar os dados também através da área de retail media. Então a gente vem estudando, vem avaliando um pouco, são temas completamente diferentes, mas que podem ter também uma conversão grande, principalmente quando a gente fala de também oferecer um serviço adicional, mais personalização e se diferenciar um pouco também em relação aos concorrentes. Olha, as respostas têm sido absolutamente complementares e legal ter saído retail media, legal ter saído IA e muitas outras frentes que vocês têm comentado aqui realmente são de grande valor para quem é da área, né? Então, olha, estou me encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, infelizmente está terminando, mas ainda temos um tempinho para uma última pergunta. Que abrange 2 pontos, né? Além dos recados finais e de alguma dica que vocês queiram dar, eu queria falar para vocês que essa profissão de trade marketing ela é muito especial e vocês com certeza sabem que tem ouvintes que estão aqui nos escutando e querendo chegar e trabalhar nessa área, né? Qual seria o convite que vocês fazem para essas pessoas? O que tem de tão especial, complementando aquilo de colaboração que vocês falaram, né? A área nasceu para isso. E, mais uma vez, recadinhos finais para a gente terminar esse podcast maravilhoso aqui. Muito legal. Bom, acho que recados finais e aproveitem o evento. Quem não pôde estar no evento, venha no próximo. E quem está aqui, se divirta, curta, aproveite o dia. Está realmente fantástico. Realmente é uma carreira fascinante, uma área fascinante, divertida. Ano passado falei com a turma e fiz uma provocação, falei, cara, você gosta do seu trabalho, você se diverte. Eu acho que isso é super importante também, gostar, sentir prazer no que você faz. O Theo falou uma coisa que é o meu principal conselho para todo mundo, e ele falou já, então vou só reforçar o que ele falou. Eu acho que ser um generalista, entender de negócios, não só é importante e vital, inclusive, você ter o entendimento técnico aprofundado da sua área. Tem que ser feito e é importante fazer, entender. Trade marketing é muito técnico, você tem
bastante trilha para se aprofundar e entender de gestão de categoria, comportamento do shopper, a gestão de projetos, realmente, sabe, cair para dentro e entender o técnico, mas não se fechar numa caixinha técnica e ser realmente um generalista capaz de entender uma estratégia de marketing, entender o impacto do que você está planejando numa logística, entender finanças, que é a linguagem de negócios. É realmente você conseguir não se fechar numa caixinha de especialista e ter uma visão bem generalista de negócio. Acho que é o principal conselho que eu dou para todo mundo que está em trade, acho que é fundamental. Segundo, é um pouco do que eu tinha falado também, é utilizar muito a tecnologia, mas não perder o caráter humano. No fim das contas, é uma área humana e precisa de pessoas, não só de máquinas. Acho que esses são os meus 2 grandes recados. Fantástico, só de ouvir isso já dá vontade de trabalhar nessa área, né? Eu que sou apaixonado, então já tô, né, na realidade. Fala, Theo. A área de trade é uma área muito apaixonante e quando a gente olha no varejo, o varejo tem um dinamismo muito grande. E o profissional de trade marketing dentro do varejo acaba sendo muito mais dinâmico ainda, né? Exatamente pelo um pouco do que a gente falou, a questão de ter uma atuação, né, muito generalista, ele tem que ter uma visão ampla de todas as áreas, um conhecimento de todas as áreas, mas uma questão fundamental é ter um relacionamento também muito bom, né? Saber se relacionar bem, se comunicar bem, ser muito próximo de todas as áreas, olhar todas as áreas até com uma visão mais de colaboração e também de parceria, ter uma atuação que vai exatamente, né, contribuir para atingir os objetivos da companhia, atingir os resultados, né, trazer a rentabilidade também que a área precisa, mas não ter só essa visão que o trade no varejo só tem o papel de trazer receita. O trade tem um papel muito maior do que esse, que é tanto olhar a parte, né, de contribuição para o aumento da venda, contribuição para o valor da marca também no mercado. É um papel muito mais amplo do que só trazer receita, né? Eu vejo hoje que além do trade ter uma atuação muito ampla, né, em todas as áreas, ele acaba sendo uma das áreas estratégicas que ajuda e auxilia muito a companhia a ter mais crescimento e principalmente garantir mais rentabilidade também ao longo prazo. Então, se você quer trabalhar dentro da área de trade marketing, é uma área muito dinâmica, uma área apaixonante, né? Eu já trabalho já há mais de 15 anos diretamente com trade marketing, então já consegui aprender muito com a área e principalmente, né, também ter sempre a visão aberta, né, para o que tem acontecido muito de inovação, buscar muito. Hoje tem muita informação disponível no mercado, já tem muitos cursos, várias formações específicas dentro da área de trade marketing. Quando eu comecei não haviam, então hoje você já tem muita informação realmente para conseguir crescer e construir uma carreira de sucesso dentro de trade marketing. Olha, pessoal, eu fico assim super grata de ter passado alguns momentos com vocês. Eu aprendi demais do que está acontecendo na Fonta nesse exato momento. Estou feliz. Hoje eu estou na Neogrid, uma empresa de tecnologia, e vocês falaram muito dessa importância. Então, estou aqui disposta a ajudar, a aprender e crescer junto com vocês, varejo e indústria. E eu queria, de fato, agradecer também para esse evento maravilhoso, para esse podcast que é novo, e essa oportunidade incrível de participar desse evento que é o Trade Connection, como eu disse, um evento que é um dos maiores do país. Então, ouvintes, se vocês quiserem saber mais do universo de trade, entre em contato conosco, com o Amigão, com a Heineken, com as redes sociais da Neogrid e também do Trade Connection. Muito obrigada, até mais!